sou a Amanda Degedian. Eu sou a Priscila Costa. E esse é o Sintonia Podcast. E hoje, amiga, muito bom, hein? Hoje Essa a gente nossa tem dúvida. convidada, muito boa, doutora Cristiane Ribeiro. Maravilhosa, finalmente. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder ter esse bate-papo sobre saúde mental, mulher. Eu estou muito curiosa, tantas perguntas, porque eu vou deixar você se apresentar, porque é muito assunto legal que a gente vai falar hoje. Então, eu sou Cristiane Ribeiro, eu sou médica psiquiatra, eu sou uma grande entusiasta da saúde mental feminina, então a minha história com a saúde mental da mulher, ela começou há alguns anos, lá na residência de psiquiatria, em que eu atendia as mulheres e eu ficava muito intrigada com aquelas histórias, como que elas conseguiriam, lidar com a pressão da sociedade, os filhos, as alterações hormonais. E desde então eu venho estudando mais a fundo esse tema, passei pelo mestrado lá na UFMG, na área de saúde mental da mulher. Atualmente eu estou lá também no doutorado e estudo as alterações do cérebro da mulher quando ela vira mãe e quando ela tem depressão. E atualmente também tenho aprofundado muito na área de TDAH, depois que eu descobri o meu próprio diagnóstico de TDAH. Então, tenho estudado cada vez mais esse assunto também. Doutora, eu estou muito curiosa, porque você falou que tem o TDAH. Tem muita coisa para a gente falar. O TDAH está mais para frente, mas essa é uma curiosidade, porque você falou que demorou para descobrir, né? Sim, Amanda, assim como a maioria das mulheres, eu descobri com mais de 30 anos, né? Então, grande parte das mulheres, elas vão descobrir bem mais velhas, porque o TDAH na mulher, ele é diferente do homem. Então, aqueles sintomas de hiperatividade, aquele menino que é mais capeta, mais espoleta, né? Geralmente, a gente não tem tanto esses sintomas na menina. São distintos. E aí ela vai passando, né? Ela forma, completa lá o ensino médio. Muitas vezes ela vai criando estratégias para adaptar aquela falta de atenção, né? No meu caso, eu era muito distraída, perdia muitos objetos, mas eu era muito boa aluna, eu ia muito bem nas aulas, eu tinha uma memória boa, decorava tudo em cima da hora. Então, de certa forma, isso acontece com parte das mulheres, né? E os sintomas também que a gente chama de desregulação emocional. Então, aqueles sintomas de quando a mulher é mais intensa, ela tem, né, as emoções, muitas vezes, ela não consegue expressar da forma correta. Esses também são alguns sintomas na mulher. O meu marido tem. Por isso que eu achei um assunto super importante, porque a gente hoje a gente dá já risada. Quer saber tudo sobre hoje eu dou risada, mas no começo eu achava até que ele fazia de propósito. Não é possível. Esqueci, eu acabei de falar e não sei o quê. E eu achava mesmo, eu falei, não tá brincando. Dando atenção, né? Não prestou atenção. Até ele ser diagnosticado, e também foi tardio. Então, assim, e aí você fala, uma inteligência absurda, uma memória, assim, para coisas que ele fala, já vi tal pessoa em tal lugar, naquele... Eu falei, meu filho, você não tá lembrando de pegar o copo aqui, ó, que agora o copo. Mas você tá lembrando em 1950? E aí, eu falei, putz, ele tem, e como lidar com isso? Porque às vezes vem uma ansiedade, tem horas que ele fala, eu preciso parar, calma, desfoquei, preciso focar, e talvez se tivesse descoberto antes, né? Também conseguiria... Isso é bem interessante porque, assim, pode gerar conflitos também, né? Porque o parceiro, ele pode achar que a pessoa, ela tá desatenta, ela não tem interesse na relação, mas não é nada disso. Na verdade, é uma dificuldade mesmo em concentrar, muitas vezes manter o foco ali numa conversa que é mais longa, por exemplo. A parte de organização, né? Não sei se o seu marido, né? Na grande maioria dos casos, né? Ela vai ser deficiente também. Então, essa desorganização... Tem coisas que ele organiza muito. Se incomoda se a cama não estiver arrumada. Tem outras que eu falo, meu Deus do céu, arrume isso aqui. Não, mas tem alguns pontos, assim, claro que, igual, por exemplo, agora você já sabe do diagnóstico, aí fica muito mais fácil lidar, entender, né? Porque aquilo não vai ser considerado... né? Uma falta de interesse no relacionamento. E outra dúvida, você, por exemplo, eu estou falando com ele, ele está aqui olhando para minha cara.
Só que parece que em algum segundo ele tá em outro país, em outro nível. E eu tô falando, você tá me ouvindo? Aí depois ele fala, então eu falei, então me responde. Na cabeça dele, ele achou que eu já tinha respondido. É normal? Isso pode acontecer, sim. Porque eu falo assim, ainda brinquei. Ele falou, mas eu te respondi. Eu falei, não, foi pra outra família que você respondeu. Eu ainda brinco. Eu falei, ele tem uma outra família na cabeça dele. Eu brinco. Porque ele tá assim, ó. E eu, fala. Aí ele, falei. Eu falei, o quê? Aí fica uma conversa. Isso é bem normal. Eles até falam assim, mundo da lua, tá em outro planeta, né? E isso pode acontecer com a pessoa e aí acaba que ela perde a atenção total ali, se for uma aula, uma reunião, uma conversa, né? Isso com a mulher também. Você falou que são sintomas diferentes, mas basicamente o TDAH ele acaba sendo... Para quem não sabe, gente, TDAH é déficit de... Não, transtorno. Ai, eu acho que eu também tenho. Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Todo mundo vai ter hiperatividade? Não, então, a gente vai ter 2 blocos de sintomas. Então, a gente vai ter esses sintomas da falta de atenção, da procrastinação, e vai ter os sintomas também de hiperatividade e impulsividade. Então, a gente tem na verdade, 3 tipos, né? Um tipo que a pessoa pode ter mais esses de distração, falta de atenção, procrastinação. Um tipo que ela vai ter mais sintomas de hiperatividade, impulsividade. Então, a pessoa faz coisas sem pensar, ela é muito impulsiva, ela não consegue ficar numa reunião, ela não consegue ficar quieta numa sala, remexe o corpo. Ou a pessoa que tem os 2 tipos, né, que a gente diagnostica tanto a desatenção quanto a hiperatividade, que aí seria o tipo misto. E como que é feito esse diagnóstico? Porque as pessoas têm muito assim, é um exame, eu vou lá, faço, sei lá, uma ressonância. Como que fala, essa pessoa a gente acabou de detectar aqui. Esse ponto é muito importante, porque muita gente tem chegado, às vezes, no consultório ou quando chega no consultório, muito bom, né? Mas, às vezes, vê um meme, faz um teste na internet e pensa, eu tenho TDAH. Com um testezinho, né? Isso. E, na verdade, esse diagnóstico ele vai ser clínico. Então, a pessoa tem que passar por um profissional especialista, né? Um médico, um psiquiatra, neurologista, neuropediatra, neuropsicólogo, para que, de fato, ela tenha realmente o diagnóstico. Então, não adianta fazer teste, se identificar com o meme, porque, às vezes, a pessoa está passando por uma situação de estresse, algum trauma, aquilo ali tira a atenção, né? E a gente sabe que tem outros quadros dentro da saúde mental, por exemplo, a ansiedade, que pode gerar também uma procrastinação, falta de atenção. Então, às vezes, pode até confundir os sintomas e aí acaba que não trata, de fato, que seria a ansiedade, trata outra coisa e aí não arruma nada, né? Isso, com certeza. Então, às vezes, a pessoa ela vai lá, ela pensa, eu tenho TDAH, mas quando a gente vai investigar, ela está muito preocupada, tem acontecido situações que estão fazendo com que ela perca o sono, né? Pensa, uma pessoa que está 5 noites sem dormir, ela vai concentrar, ela vai conseguir se organizar. Né? Ninguém. E é um diagnóstico difícil, por isso que as pessoas descobrem de forma tardia ou não? Então, na verdade, agora as pessoas têm falado muito mais de TDAH, né? Então, tem até algumas pessoas que falam, TDAH virou coisa da moda. Então, não é porque é coisa da moda. Quando a gente pega o diagnóstico, né, só lá nos anos 90 que o TDAH passou a fazer parte dos manuais diagnósticos na forma do adulto. Muito recente. Então, é muito recente. Então, eu tenho quase certeza, assim, como psiquiatra, que a minha mãe tem, por exemplo. Só que ela nunca vai ter esse diagnóstico, ela não pode ouvir, porque ela fala que não tem. Não tem. Né? Porque antigamente as pessoas não falavam. Então, não é que agora começou todo mundo a ter TDAH. É que agora a gente tem mais informação. Isso, justamente. Então, assim, não é um diagnóstico muito difícil, porém as pessoas muitas vezes elas adiam, porque não vão no profissional correto, ou porque preferem se automedicar, infelizmente tem acontecido isso que eu ia falar. essa e existe a também. medicação, mas todo mundo precisa tomar? Tem que tomar quem tem TDAH?
Então, a gente tem várias formas de tratamento. O tratamento ele vai ser multidisciplinar, então é importante a gente colocar o tratamento medicamentoso quando ele for indicado, então nem todo mundo vai ter que tomar. A parte comportamental, que é essa parte da terapia, então a gente vai utilizar estratégias para a pessoa se organizar, para que ela possa ir para a cama mais cedo, por exemplo. Então, de nada adianta uma medicação, eu vou ficar ali no Instagram, né, 6 horas direto, né? Eu não vou conseguir render, não vou conseguir concentrar. Mas né? até quem não tem TDAH, Isso, né? Porque né? Com é a certeza. tal da procrastinação. A gente senta e vai rodando o feed, e se deixar, fica ali. Quando você percebe, já passou meia hora, 1 hora. E aí você deixa de fazer. Eu acho, às vezes, muito que é uma fuga, né? Assim, tô com um problema, não consigo resolver, e aí foge com celular, com videogame, com fofoca, com qualquer coisa, pra gente meio que sumir do problema, né? No TDAH isso fica mais grave ainda. Por quê? Porque o sistema dopaminérgico, né? Então a gente tem a dopamina, que é um neurotransmissor, né? Que ele vai conectar ali uma célula nervosa à outra, né? Tentando explicar de uma forma, né, mais figurada. E aí ele tem a ver com o nosso sistema de recompensa. Então, quando a gente cheira uma comida gostosa, ou quando a gente tem prazer com alguma coisa, nosso sistema dopaminérgico ele está ali atuando, liberando dopamina. A pessoa que tem TDAH ela vai ter uma dificuldade em relação a esse sistema dopaminérgico. E algumas situações que ela gosta muito, muito prazerosas, ela vai desenvolver o que a gente chama de hiperfoco. Essa que é a dificuldade. Muitas vezes os pais eles ficam questionando, porque eles falam, esse menino ele não presta atenção nas aulas, mas ele está ali prestando atenção no videogame o dia todo. Né? Porque é justamente essa questão do hiperfoco. O videogame ele vira o hiperfoco. O hiperfoco seria uma atividade, então, em que a pessoa ela fica totalmente focada ali com uma quantidade de dopamina muito grande sendo liberada. É o momento que ela se sente bem. Isso. Então, não seria um déficit de atenção. Eu falo que esse nome ele está até errado. Deveria ser um transtorno da desregulação da atenção. Então, se é uma situação muito interessante para a pessoa, ela ativa o hiperfoco, ela vai ficar ali. Aí esse que é o problema, porque muitas vezes ela tem que também fazer as outras coisas, né? Precisa trabalhar, precisa viver, né? Tem gente que tem no trabalho, então é muito comum a gente ter burnout e TDAH. Estou aqui na frente de uma doutora, viu, meu amor? E é bem isso, eu achei que ele ia pifar essas semanas de tão focado no trabalho, de a ponto de eu ter que levar a comida... Porque ele era ali, ó, aqui. E eu falei, meu Deus, esse cara vai pifar? Então, é bem interessante, porque a gente acha que, às vezes, esse hiperfoco era só, por exemplo, com coisa mais supérflua, como uma rede social, um videogame, e não com o trabalho. Então... Não, com o trabalho também. Inclusive, o hiperfoco, a pessoa ela passa a ter dificuldade de fazer as outras coisas. Então, se ela entra em hiperfoco no trabalho... Sim. Ela vai ficar só no trabalho. Ele deixou de fazer atividade física na semana, até que eu falei, parou. Falei, você precisa da atividade física, porque é o momento que você solta aí tudo, você precisa para você... Aí ele pegou, entrou na real e aí voltou. Mas foi uma semana que eu falei, meu Deus, gente, chama o SAMU. O que eu vou fazer com esse menino aqui? O foco estava total. E é muito real isso que você está falando. Isso. E outra situação, além do hiperfoco, ele vai fazer também com que a pessoa ela funcione, né, como um cérebro que a gente fala neurotípico, que é quando a gente tem um deadline. Então, está em cima da hora. Então, a tarefa é para amanhã. Aí, a pessoa que tem TDAH, ela vai fazer tudo como se, né, tudo que ela tivesse que ter feito aí ao longo de 10 anos, ela faz naquele dia. 24 horas. Mas aí já é outro neurotransmissor, que vai ser a noradrenalina envolvida também. Então, aquela pessoa ela vai fazer tudo, mas ela vai ficar muito tensa, muito ansiosa. E aí que é o problema também da sobrecarga, porque ela tem essa dificuldade na função executiva, que é de planejar, de se organizar, de dividir o tempo, priorizar. Então, ela acaba sempre estando sobrecarregada. Sempre tem alguma coisa que é para amanhã. E eu percebo muito que ele usa muito os quadros para organizar. É cheio de post-it, que eu chego e falo, meu Deus do céu. Aí eu falo que
se organiza mentalmente em várias subpastas. Quando você entra no computador dele, não é só uma pasta para achar um negócio. Você abre uma pasta que tem uma outra pasta que tem a subpasta. Eu falo, meu Deus. E a cabeça dele, você percebe, Funciona assim. que trabalha assim. E eu falo, meu Deus, era só pegar aqui e fazer tem uma pasta geral, tá aqui, ó, financeiro. Pá. Não, daqui. É muito isso. Você também, para se organizar melhor. Eu confesso assim, organização não é Não, muito teu meu forte. forte, né? Mas Parece a que gente ele tem acaba que sendo criar técnicas estratégias que funcionem, né? Então eu falo assim, às vezes a gente está lá com uma paciente que tem TDAH, né? Imagina não a adianta- conversa. É. Esqueci. Eu também. Até a próxima Ó, consulta. faz Obrigada. tratamento. Mas enfim, né? Ela fala assim, eu preciso me organizar. E aí se eu falar, usa a agenda, ela vai falar, mas eu nunca usei uma agenda, não consigo usar a agenda. Né? Senta lá e assiste 2 horas de aula expositiva online. Então, a pessoa ela vai ter que criar estratégias, por isso que essa parte da terapia, do acompanhamento Importante. psicológico é tão importante, porque ela vai desenvolver as estratégias comportamentais para poder lidar com aquelas dificuldades. Sim. E você tem um método de vida pós-TDAH. E nesse método, você auxilia seus pacientes com isso? Assim que funciona o método? Eu acabei criando esse método pensando assim, na minha dor como paciente. Então, eu falo aqui hoje do meu diagnóstico, mas foi uma batalha, porque Com certeza. as pessoas também ainda têm esse mito, né? Que TDAH é uma pessoa que não estudou, ou que tem algum problema de aprendizado, ou que não pode ter feito um curso de medicina, por exemplo. Então, eu cheguei aí em alguns profissionais que descartaram isso. E aí isso ia aumentando o sofrimento, até que, enfim, eu tive o diagnóstico com um profissional, né, que já era especialista nessa área também. Então, eu criei esse método para poder ajudar pacientes, né, que tivessem o transtorno, levando informações de qualidade, porque a gente olha na internet, tem uma chuva de informações também, e nem sempre verídicas, né, sobre o tratamento, sobre a medicação. Às vezes acaba até atrapalhando, né? Isso atrapalha porque, muito. como você falou, uma medicação não necessariamente precisa, ou existem vários tipos de medicação, dosagem, e a pessoa se automedicar, gente, é um perigo. Não façam isso, né? Procurem. Tem dúvida? Acha que pode ser que conhece alguém? Acha que tem? Procure um especialista para ter realmente diagnóstico. Você viu que poderia ser outra coisa, pode ser uma ansiedade, e você está achando aí por causa de Google, de meme, como você falou, achar que é. Então, é imprescindível, procure sempre um profissional. Isso, não, com certeza, assim, o primeiro passo, então, né, para você que está aí desconfiando, né, que tem o diagnóstico, é justamente procurar um profissional especializado. Porque não adianta desconfiar, se a gente realmente não tiver o diagnóstico, a gente não vai conseguir tratar exatamente aquilo, né? Então, esse é o primeiro ponto. E agora, quero falar de um Assunto que a mulherada gosta. Vamos de TPM Fala, primeiro, amiga. amiga. Olha, tenho por mim, não sei se é real, que a mulher só tem paz, talvez uns 5 dias no mês. Não é possível. Como é que é? Porque ainda existe aquele mito de achar que TPM é frescura, ou que a gente usa isso para, enfim, para desculpa. Para mim, é hiper real, mas cada mês é de uma forma. Esse mês eu não senti tanto, mas tem mês que, meu Deus do céu, não quero nem me olhar no espelho. Como que é? Vamos falar mais desse universo da TPM. Então, a gente vai ter a TPM, né, que hoje em dia a gente até fala síndrome pré-menstrual e não tensão, porque a gente tem outros sintomas além da tensão. Que 80% das mulheres vão ter algum sintoma ali antes do período menstrual. Então, pode ser dor de cabeça, dor nas mamas, sintomas de tristeza, nas ancas, né? Um aumento do apetite, né? Sintomas leves, né? Gente, parece que tem um dragão na minha barriga, que nada me satisfaz, nada. Então, isso é bem comum, né? 80% das mulheres vão ter. Esse é o mais sintoma que, assim, geralmente tem. Que as mulheres têm. A vontade enlouquecedora do chocolate. Do doce. E aí a gente vai ter uma TPM também muito forte, que é muito impactante, que é
a gente fala TPM master mesmo, né? Que pode levar a diversas questões na vida da mulher, que aí seria o que a gente chama de TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Então, no TDPM, a mulher ela já vai ter mais os sintomas afetivos, né? Então, uma queda de humor, sintomas depressivos. Tem mulheres que até pensamentos de morte, agressividade, sintomas até psicóticos. Eu choro com qualquer coisa. Falou um pouquinho mais alto, tô chorando. Tem vezes que eu choro na novela, gente. Tô vendo negócio, ou no filme, eu fico... Ai, tô emocionada, gente. E tem meses que não, qualquer coisa... não me irrita. Ai, tô irritada. Não nesse nível, tanto quanto você falou. E mais ou menos pra galera entender aí. Eu menstruei hoje, vamos supor. Como que é para chegar tudo de novo? Quanto tempo? Porque realmente a sensação que eu tenho é que são poucos dias, porque depois eu já estou ovulando, aí depois já estou não sei o quê, e depois já estou TPM. E, meu Deus do céu, coitado pobre do meu marido, não tem pai, nem ele, nem eu. O ciclo da mulher, ele vai variar, né? Então, tem gente que é 25, 28 dias, né? Mas nesses casos dessa TPM mais forte, que aí realmente vai precisar de um tratamento mesmo, porque vai impactar muito, às vezes a mulher ela pode ter isso até 10 dias antes de menstruar. Então, pensa, num mês de 30 dias, 10 dias, né? É tão coisa, incapacitante quanto a depressão. Que você tá o mês inteiro, né? Porque você tá na TPM, aí você menstrua, você tem cólica, aí depois você tá ovulando, aí depois, meu Deus, quando você respira, já começa tudo de novo. E é bem por aí. Tem dias que com 10 dias eu falo, doeu meu peito. Ih, vai me descer. 10 dias. Esse mês foi com 6. Acho que vai me descer. E é muito relativo. Por que oscila também? Tem meses que a gente fica mais chorona, outro mês mais irritado, outro mês nada. Isso. Aí vamos pensar numa TPM comum, né? Então, a gente pode ter essas oscilações. Por exemplo, o período que a pessoa esteja mais estressada, mais ansiosa, tem algum evento importante, ela pode sentir mais esses sintomas de dor, por exemplo. Agora, nos quadros graves, isso tende a permanecer na maioria dos ciclos. Então, a gente tem que ter pelo menos 2 ciclos em que esses sintomas foram muito fortes a ponto de impactar no trabalho, no relacionamento. A mulher ela pode ter sintomas de falta de concentração, dificuldades assim, na vida mesmo, reais, né? E aí a gente tem que indicar medicação. Então, essa TPM mais forte, né, que é o TDPM, ela só passou a constar nos nossos manuais diagnósticos lá da psiquiatria em 2013. Gente, então, pensa antes, quanto mulher não sofreu. Ela era considerada ali um tipo de depressão e agora a gente tem realmente um diagnóstico transtorno disfórico pré-menstrual. Porque muitas vezes essas queixas das mulheres, elas eram desvalorizadas. E acho que até hoje, porque às vezes não dão, quando a mulher está com muita cólica, parece que assim, ele vai, trabalha, faz isso. Gente, tem vezes que a gente não está conseguindo nem respirar, isso, sabe? É um tabu ainda, né? Igual não até deveria. nas propagandas de absorvente, né? Sim. O sangue é azul. Tem mulher que acha que é uma vergonha ali falar daquilo, que é uma coisa não higiênica, que né? você vai em farmácia, eles querem colocar em papelzinho de aquele marronzinho, papelão, não é papelão, como se fosse papelão, não mostrar, tem gente que tem vergonha de comprar um absorvente. Como, assim, é um tabu. Às vezes você está num ambiente e vazou, as pessoas ficam extremamente envergonhadas com algo que é tão natural. É nosso, né? Não deveria ter todo esse tabu. Eu falo, meu marido, vai lá, comprar isso aqui, tá? Não tô nem aí. Mas eu acho que isso veio das conversas que eu tinha com a minha mãe, porque foi tratado como normal, né? Sim, e é um tabu e um motivo de sofrimento, né? Porque a gente está numa situação muito confortável, né? Aqui no Brasil, mas as mulheres africanas, né? Muitas vezes elas não vão ter recurso para comprar. Né? Mas muitas mulheres brasileiras não têm acesso, também, né? acesso a um absorvente. Com certeza, a gente, né? Eu falei assim da nossa situação, né? Mas assim, até mesmo em outros países, a situação ainda é muito pior, né? No sentido de que a mulher ela tem que se virar, né? Com esse período sem condição nenhuma de poder, né? Ter um produto de higiene. Sim. E aí a gente falando de TPM,
como que isso influencia para depois vir a gravidez? Porque a gente está acostumado... Eu sempre ouvi muito falar... Ai, nossa, a gravidez é uma TPM vezes 10. Que você fica até, meu Deus do céu, eu não quero isso, não. E como que é? Porque no momento de estresse, não engravida. Então, isso é legal falar. Parece mesmo, não tem nada a ver. Algumas mulheres, então não são todas, tá, pessoal? Não são todas as mulheres que vão ter alterações na TPM, ou na gestação, ou perto da menopausa. Vamos torcer para não ser a gente. Algumas mulheres, então, elas vão ser vulneráveis geneticamente. Então, elas vão ter genes que vão as deixar mais vulneráveis a ter sintomas depressivos, ansiosos, nessas fases que a gente vai ter as oscilações de hormônio. Então, não necessariamente a mulher vai ter que ter. Né? Tem mulheres que passam ali pela gestação, pelo pós-parto, né? De uma forma tranquila, né? Algumas mulheres, sim, vão ter essa sensibilidade hormonal aumentada. Então, por exemplo, antes da menstruação, na gestação, no pós-parto, 2 anos, 1 ano antes de entrar na menopausa também pode acontecer. E esses hormônios são aqueles que influenciam para a mulher talvez ter uma depressão pós-parto. Eu ouvi alguém falar uma vez, baby blue. Eu não sei direito o que significa. O baby blues, então, na verdade, a gente tem a depressão pós-parto e o baby blues. Baby são blues, diferentes. ele acontece também com uma grande parte das mulheres. Tem estudo que fala até 70%, 80%. Caramba. Ele é nas 2 primeiras semanas. Então, até 14 dias, a mulher ela pode ter choro fácil, uma queda de humor. A mulher está recebendo ali um bebê, né? Muitas vezes acontece mais com mães de primeira viagem, mas pode acontecer também com mães de segunda também, né? Mas é uma responsabilidade maior, privação de sono, né? Mas é limitado. Então, a gente não trata com medicamento esse quadro. Mas aí se estende, aí é vista como a depressão pós-parto. É importante a gente já avaliar, porque pode ser um quadro de depressão pós-parto. Então, geralmente, a depressão pós-parto ela vai vir mais tardiamente também, e aí ela dura uma intensidade bem maior, né? No impacto ali na rotina da mulher, muito grande, que afeta o sono, o apetite, inclusive a interação dela com a criança. E quando você tem mais de uma gestação, não significa que se você teve depressão pós-parto em uma, você automaticamente pode ter na outra ou não. Mas geralmente quando a pessoa já teve uma, ela tem um risco aumentado. Ou algum quadro depressivo prévio, mais de uma gestação também seria um fator de risco. E tem como tentar evitar ou é inevitável por conta dessa bomba de hormônio que muda tudo? Tem como, na terapia, já ir tratando, talvez antes? Porque eu sempre falei, gente, eu morro de medo de ser mãe. Eu morro de medo de ser mãe. Eu tenho medo exatamente de olhar e falar, meu Deus, o que eu fiz? Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Não dá para devolver. E aí, as mulheres julgam muito, porque eu falo, gente, eu não vou mentir, eu tenho medo. E isso eu também já estou começando a tratar, porque eu falo, gente, eu não posso ter medo de ser mãe. Eu acho que o medo, acho que da responsabilidade, que assim, é para sempre. Eu quero, será que eu vou ser boa mãe? Eu acho que entra tanta coisa do novo, né? A gente tem do novo, medo do que a gente não conhece, porque assim, desconhecido, né? Porque em outras épocas, você tem que fazer isso, sou só eu. Eu vou e faço. Se der ruim, beleza. Se alguém vai se prejudicar, sou eu. A partir do momento que eu decidi, e se der ruim, eu e mais essa coisinha aqui, que eu faço? Então, na verdade, assim, não tem como ter uma bola de cristal e falar, vai evitar, vai ter, não vai ter. Mas a gente tem, sim, a prevenção. Então, mudanças no estilo de vida. Então, se a pessoa ela já está fazendo uma terapia, né? Muitas vezes ela já vai reconhecer que algo ali não está bem, porque o que acontece é que grande parte das mulheres tem até vergonha de falar sobre isso. Uhum. E em 50% dos casos isso acontece na gestação. Sabe por quê? Porque quando fala, ela é julgada. Isso, eu já fui certeza. muito julgada, eu fui chamada de egoísta. Pessoas falando que a hora que eu quisesse engravidar, tomara que eu não tivesse, porque meu marido ia separar. Tanta besteira, porque eu só falando, gente, mas eu não quero agora. Eu não me sinto pronta, eu não tenho vontade, eu estou feliz agora. Não é porque eu estou feliz agora que eu não quero um filho, não é isso. É que eu acho
que eu me sinto super completa. E que quando vier o filho, eu vou me sentir mais ainda. Mas tem gente que fala assim, mas você não tem uma família completa, porque você não tem um filho. Mas eu falei, mas eu tenho minha família. E aí, quando você fala isso, as mulheres mesmo que te julgam. Então, você acaba falando, deixa pra lá, não vou ficar falando sobre. É preciso ter empatia, né? É uma opção da mulher, né? Hoje em dia, a gente conquistou e vem conquistando cada vez mais esse espaço, né? Mas antigamente isso era muito pior, né? Se a mulher ela não tivesse um filho, um marido, né? Como se aquilo ali medisse o valor da mulher. E aí você recebe muitas mulheres também com esse dilema, ou que já são mães, ou que não querem ser mães. E acho que até a mulher que não quer ser mãe, acho que ela tem uma briga muito interna, né, com ela. Isso eu recebo, porque nesses casos, né, por exemplo, depressão pós-parto, pode vir pensamentos ali ambivalentes, né, em relação à criança, em relação à maternidade. Então, muitas mulheres, elas ficam assim, muito sensíveis, né, com esse assunto mesmo, porque elas não podem falar isso para ninguém. Por isso que é importante a terapia, o tratamento, porque se ela fala, por exemplo, para um familiar, ela tem um grande medo de ser julgada. Muitas vezes a gente vai ter subdiagnóstico também nesse período, porque as mulheres nem sequer reclamam. Elas não vão falar, mas algo ali está errado. Então, assim, a gente hoje em dia tem até o conceito, né, de medicina do estilo de vida, né? Então, colocar os hábitos saudáveis, né, atividade física, terapia, tudo isso vai buscar o autoconhecimento e fazer com que a mulher ela consiga também se expressar que tem alguma coisa ali de errado acontecendo. E quando a gente diagnostica mais rápido, a gente já tem o tratamento mais rápido. Então, mais rapidamente, a mulher ela volta ali para a rotina, ela consegue interagir melhor com o bebê. Nossa, que importante. E a nossa saúde mental, até no caso pós-gestação também, ela tá ligada também com a autoestima, com a imagem que a gente tem no espelho, porque depois ganha peso. Eu acho que tá ligado também? Eu acho que desde o momento que tô grávida, né? Eu acho que tem essa briga também do se olhar no espelho, entender que é uma fase. Com certeza. A mulher ela é pressionada de diversas formas, né? Pela sociedade e por ela mesma, né? Então, ela tem que ser a super mulher, tem que estar ali com o filho de 10 dias, mas já malhada, já na academia. Com a barriga chapada, que você vê muito na internet, né? Então, é uma pressão muito grande, né? E essa questão do corpo, ela muitas vezes ela vai fazer com que várias mulheres desenvolvam até mesmo os transtornos alimentares, né? Em que essa relação, esse comportamento alimentar com a comida, ele fica ali prejudicado. Então, a gente pode ter um quadro de compulsão alimentar, que a pessoa ela acaba utilizando a comida como válvula de escape, por exemplo, ou quadros de anorexia, em que a pessoa ela para completamente de se alimentar, né? Chega num estado de desnutrição. Então, é mais comum nas mulheres também esses transtornos alimentares, e muitas vezes por uma pressão, né, de ter que ter o corpo perfeito. Ou ter que voltar, né, aquele corpo antes. Porque a gente, hoje, com essa era das redes sociais, é muito ruim essa comparação. A gente, infelizmente, acaba. Aí você vê uma pessoa que tem super condições, já tem uma lipo, e aí mal pariu, já está com comidinha certa, tudo. E aquela mãe que tá só se doando para a criança, ou não tem tempo ainda, porque ela não tem uma rede de apoio, ela acaba se cobrando e falando, mas a fulana tá com a barriga já voltando e eu tô aqui. Então, eu acho que é muito desleal hoje, porque muitas vezes fala maternidade real, e eu, pelo menos que trabalho com internet, vejo que não tem nada de real ali, que a última coisa é real. Então, você coloca aquela mãe comum, vamos assim dizer, que não trabalha com isso, ela se sente a pior das mulheres. Né? Então, acho que tratar isso, ou as pessoas que estão em volta dela, ter mais empatia, tentar o máximo, né, dar um colo, dar uma atenção a mais, porque quando o neném nasce, ninguém lembra da mãe, né? Sempre faz, cadê o neném? Deixa eu ver o neném. Passa reto pela mãe. Eu já vi muito isso, que eu falo, meu Deus, mãe, pobre da mulher aqui, gente. Dá oi pra mulher. Dá oi pra mulher aqui, ó. Isso aqui, ó, você carregou 9 meses, pariu, dá um oi pra ela. Porque aquela novidade, o neném é novidade. E vem muito isso. Que dica você daria para essas mães, ou que estão pensando em ser mães, nesse período, né, de não se comparar, porque cada mulher é única? Isso, não buscar também perfeição, né? A gente fica
pensando assim que existe um oponente, mas muitas vezes o oponente está dentro de nós mesmos, né? Então a mulher ela se cobra tanto, né? A gente fala, nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então buscar antes feito que perfeito, né? Uma frase que eu gosto bastante, gosto muito né? dessa frase. Fazer daquela forma, pensar também nas nossas mães, né? Que são maravilhosas, mas que muitas vezes também não foram perfeitas em vários sentidos e está tudo bem. Né? Quando a gente se cobra perfeição, a gente procrastina, a gente se sente mal. Então, tentar realmente, né, com carinho, com amor, buscar o que for melhor ali. Às vezes uma coisa ou outra não vai ficar exatamente, né, do jeito que foi planejado, mas está tudo bem. Eu acho que nunca vai sair como planejado, né? Não tem como. É um bebê e que vai ter todas essas mudanças mesmo, né? E aí, depois da gravidez, vai passando o tempo, a gente chega na menopausa. Minha mãe tá na menopausa e toda hora eu brinco com ela. Ela entra no carro com uma coisa, liga esse ar, liga esse ar. Eu falo, mas mãe, tá frio. Ela, não, pelo amor não, liga esse ar. Eu falo, ô fogo. E é bem isso. Aí vem uma mudança, né, o dia inteiro de humor. Aí de repente tá assim, depois, ai, tô morrendo de sono. Ai, meu Deus, não, eu quero dormir, parece que eu não dormi nada. E eu fico assim, mãe, meu Deus. Só que ela, aí que eu lembro, a minha mãe tá na menopausa. Calma aí, galera. Então, depois a gente vem de uma fase, né, nova, e vem a TPM, e vem um monte de coisa, aí vem a gravidez, e aí depois chega a menopausa. A menopausa, né? Então, na verdade, essas alterações de hormônio, elas já começam antes da menopausa. A gente fala 1 a 2 anos antes da última menstruação, a gente já vai ter essa queda de hormônios, queda da função dos ovários. Geralmente, a mulher, ela entra na menopausa em média com que idade? Então, isso pode variar. Hoje em dia está tudo muito né? diferente, né? Mas a minha mãe entrou bem tardio, assim. Né? Próximo aos 50 anos, né? Nada, A gente tem entrou casos... com 56, 57. Minha mãe tá com 59. Próximo aos 50, 55, mas geralmente né? A partir de 50. Por ali, né? Que a gente fala. Mas tem casos de menopausa precoce, verdade. né? Então, isso vai ser muito variado de mulher para mulher. Né? E aí, quando a gente está ali há 2 anos, né, dessa última menstruação acontecer, a gente já tem essas quedas hormonais que vão levar, em algumas mulheres, a sintomas como os fogachos, né, aqueles calorões, dificuldades no sono, pode levar a sintomas depressivos, dificuldades de concentração também. Nossa, gente, a mulher não tem paz. A vida inteira. Eu queria dizer, em qual momento a gente vai ter paz nessa vida? Porque não tem. E aí, para controlar, existe medicações ou, enfim, o que essa mulher que entrou na menopausa, ela pode fazer para, né, não ter tantos sintomas, já que assim, ficar sem sintoma é impossível, né? Existem tratamentos hormonais, mas nem todas as mulheres vão ter indicação, né? Muitas têm contraindicações, né? Então, voltando, né? Estilo de vida saudável, buscar atividades físicas, a terapia, o autocuidado, né? A gente fala de saúde mental, mas saúde mental não é só uma parte, é o todo, né? A gente sabe o tanto que influencia quando a gente está bem com a gente em relação às questões físicas, né? Até mesmo a tolerância. Então, quando você não está bem, está estressada, uma dorzinha de cabeça, aquilo ali parece que tem uma intensidade muito maior, por exemplo, né? Então, buscar também a atividade física, que a gente já consegue, muitas vezes, tratar os quadros leves de ansiedade e depressão também. Ai, bom saber, viu, mulherada? Não adianta ficar em casa, vocês têm que se mexer um pouco, porque aí os sintomas vai dar uma melhorada. E essa parte de suplementação de vitaminas, como que você leva também? As suas pacientes têm sempre indicação para não necessariamente de remédio, mas suplementação mesmo. Ajuda nessa parte nossa? Então, a gente eu sempre peço, né, exames de sangue para poder acompanhar essa parte também, porque a gente sabe que quando alguns nutrientes, né, algumas vitaminas estão baixas, pode até mimetizar alguns sintomas depressivos. Então, a gente vai caminhar para a suplementação, né, sempre que for necessário, né, mas vai ser individual. Então, não existe também, esse suplemento aqui vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser de acordo com a necessidade ali da avaliação.
Você sabe que quero te apresentar nossas gomas maravilhosas de vitamina, que são os nossos patrocinador do coração, que é a Inove Whey. Essa aqui acho que você vai amar, que é de cúrcuma. Ah, olha, nossa. De cúrcuma. E essa, pode experimentar. Pode? Ok. Então tá bom. Aproveita que aqui, ó, agora tá. E essa nossa pele, cabelo e unha. E o mais legal da suplementação, porque eu tenho lipedema, a Pri tem endometriose. Ai, que legal. Essa da cúrcuma, ela é extremamente gostosa. é muito boa. Anti-inflamatória, ajuda na recuperação muscular também. Não, de cúrcuma é minha paixãozinha também, gente. E eu não sei, mas acredito que a cúrcuma também vai ajudar essa mulherada com TPM, porque ela ajuda a gente a manter o corpo desinflamado e aí evitar dores também, né? A gente já tem diversos benefícios da Não, cúrcuma, né? A minha é Nutri, vida. ela até tinha me indicado. Cúrcuma é vida. Não era gostoso assim. Não, você vai levar para casa. Ótimo. Então, a gente gosta muito de falar que ela é sem açúcar, sabia? Ah, olha, é muito docinha. E não parece, né? É para veganos, diabéticos, não tem glúten. Gente, não tem gelatina. Não tem gelatina. Ai, maravilhoso, gente. É nossa paixão. Você vai levar para casa para experimentar. Já quero outra. Pode, ficar à vontade. Aí não tem como. Todo mundo que passa aqui, ó, do estúdio, gente, vocês não estão vendo, é cada um. A gente já tava aqui, ó. A gente já tinha tomado hoje. Já. Depois do treino. A gente toma cúrcuma depois do treino, porque ajuda as dores. Inclusive, eu tô hoje toda manca de tanto que eu treinei e super ajuda. Então, é uma indicação nossa também. Ótimo, gostei. Doutora, e quais os sinais de alerta que a gente tem que ter? Que é hora de procurar um especialista. Então, sempre que algo não vai bem, então a mulher percebe que ela está com falta de energia, falta de prazer nas coisas que ela tinha prazer, alterações no sono, no apetite, na concentração, memória, atenção. Nem sempre, tá, pessoal? A gente vai indicar um tratamento medicamentoso para esses casos. Tem que entender o que está acontecendo. Mas um acompanhamento psicológico. E aí, sim, se o psicólogo também detectar, muitas vezes já encaminha para o psiquiatra, né? Quando são coisas mais graves, né? Então, uma falta de energia ali muito intensa, que já dura ali mais de 2 semanas, por exemplo, alterações do sono, a gente já recomenda que vá ao psiquiatra também. É bem importante. Eu falo que, gente, se vocês soubessem os benefícios de uma terapia, porque ainda existe muito preconceito com a terapia, com o psicólogo, com o psiquiatra. Pô, psiquiatra é coisa de doido. Não é. É a melhor coisa para você poder organizar tudo em você. Porque não adianta só ir numa academia e ir no médico quando está resfriado. E tua cabeça? Né? Eu acho que é a cabeça que manda em tudo. Se você não está bem, você não consegue fazer o resto. Não, com certeza. É integral, né? Nossa saúde, ela não é saúde mental, é uma saúde integral, né? A gente sabe o tanto que quando a gente não está bem, por exemplo, a gente gripa mais, a imunidade cai, né? Cabelo cai. Nossa, cabelo é uma coisa que eu percebo que em fases da minha vida a queda do cabelo veio. Fases que eu estava mais estressada, mais triste, como reflete no nosso corpo. Dor de estômago. Né? Nossa, era batata dor de estômago. Também já passei por isso. Como é? E aí a gente vai vendo como muda conforme a gente vai melhorando. E assim, depois que eu comecei a terapia, a minha vida é outra. A minha vida é também. Outra. A gente começa a se entender, terapia. Né? É o autoconhecimento. Porque às vezes a gente está fazendo tanta coisa por causa dos outros, que é sempre por causa dos outros, né? Se passa por situações por conta dos outros que você não queria estar passando por falta de autoconhecimento. Você não saber falar não. Quantas pessoas não sabem falar não? E se soubesse soltar um nãozinho ali, não quero, não gosto, não vou, mudaria muito, né? Isso, muitas pessoas, elas acabam, né, evitando ali um conflito combate, externo, né? Porque não quer falar não, mas vira um conflito interno, né? Porque quando você fala, você está falando não para a pessoa e para você, né? Porque você chega lá no final das contas, você faz o que a pessoa quer e não faz o que você quer e você fica infeliz. Isso, não, com certeza. E aí tá o objetivo, né, da gente tratar também os pensamentos, né?
para que a gente possa ficar bem com a gente mesmo. Ai, amiga, tem mais fofoca? Tem mais dúvida? Você tem aqui? Amiga, olha, a conversa tá muito boa. Mas a doutora ainda tem palestra hoje, gente. Olha, essa mulher maravilhosa, ela veio assim correndo. Correndo não, voando para dar uma passada aqui. A gente tá muito feliz mesmo. É um assunto que se deixar, nossa, tem muita curiosidade. Eu vou pegar o seu, vou te chamar no WhatsApp. Pode porque, assim, chamar, à vontade. Eu tô precisando passar com ela, viu, gente? Assim, não é por nada, não. O meu marido. Estamos todos, amiga. Aí tá todo mundo aqui levantando. Pacote família. Tá todo mundo aqui, eu falo, não precisar. Tem desconto, assim, se eu levar mais 3, tem desconto. Quem sabe? Eu acho muito importante. Eu queria muito agradecer. Nossa, quanto assunto bom e importante de se falar. Principalmente quando a gente está falando da saúde mental da mulher, onde a gente vem numa sociedade que a gente é muito cobrada, a gente se autossabota demais, a gente se cobra demais. A gente acha que a mulher sempre tem que mostrar muito, provar muito, que ela é boa. Isso cansa a gente. Isso mentalmente cansa, fisicamente cansa. E ter mulheres profissionais como você estendendo a mão e mostrando que, calma, pode desacelerar um pouco, calma, isso é normal, calma, é muito importante pra gente. Então a gente só tem a agradecer mulheres como você. Eu fico feliz com esse convite, Muito maravilhosas, obrigada. E fiquei muito feliz da gente poder falar, né? Hoje em dia a gente fala de saúde mental pela porta da frente, né? Não é mais pelos fundos, né? Então as pessoas têm se conscientizado cada vez mais, né? Famosos falando de diagnóstico, então é muito importante a gente ter espaços como esse. Eu queria que você deixasse um recado para essas mulheres que, por algum motivo, não estão no momento bom, ou que com essa nossa conversa perceberam, posso ter isso, conheço alguém. Deixa um recado para elas, por favor. Então, não deixem de buscar ajuda, né? Então, como eu disse, muitas vezes a gente fica, né, pensando que tem alguém, um oponente, muitas vezes isso está interno, né? Essa autocobrança, né? Tem tratamento, então trabalhar o perfeccionismo, essa autocobrança, muitas vezes vai ajudar até mesmo a não desenvolver um quadro ansioso, um quadro depressivo. Vou deixar também, né, o meu Instagram também. Por favor! Eu deixo algumas dicas lá de saúde mental, que é o doutora Cristiane, com ch.psiquiatria. Produção, bote na tela. Muito, muito obrigada. Obrigada que delícia hoje, foi muito bom, amiga. Mais obrigada, uma, obrigada. E, gente, espero que vocês tenham gostado. E até o nosso Sintonia Podcast. Beijo.